Viajar em família é sempre uma delícia, são momentos de lazer que os pais param de trabalhar, as crianças acabam com aquela rotina da escola e mais um monte de compromissos. Mas você já pensou em fazer além do lazer um momento de ensinamento para os seus filhos? O quanto é legal aprender viajando, o quanto a gente consegue aprender fora da sala de aula. Com a vivência, a gente grava muito mais aquilo que a gente aprendeu. Então hoje eu vou dar algumas dicas para a gente curtir as próximas férias aprendendo também. A primeira questão é organização. Envolva seus filhos na organização. Tudo que a gente quer numa viagem de família é agradar a todos. E a gente só vai conseguir isso com o envolvimento dos pequenos. Então faça pesquisa na internet, mostre como vai estar aquele lugar, quais as atrações. Se o seu filho gosta de restaurante, mostre quais os restaurantes, o que eles vão ver, o que eles podem esperar. Acontece que a criança ajuda muito mais até no processo da mala, da arrumação, de quando chegar lá. Acontece muito aqui em casa o seguinte, se eu falo, por exemplo, que a gente vai para um lugar frio e arrumo a mala de frio, chegando lá, eles já não têm um choque. Nossa, eu estava no calor, eu fui para o frio, eles já usam aquela roupa com mais facilidade, principalmente a minha filha, que é a menina vulcão, não gosta de roupa de frio. Então a criança começa a se envolver na viagem muito antes de estar lá. Então aquela viagem que seria de uma semana, 15 dias, não sei, passa a ser muito mais longa, porque essa criança está vivendo a viagem desde a sua organização. Outra dica legal é sobre mapas. A gente negligencia um pouco essa visão espacial que a criança tem que adquirir, entender sobre mapa, localização, geolocalização, essa coisa toda. A gente não mostra isso para ela. É importante a gente mostrar. A gente fala aqui no Brasil, vamos para a praia, mas a gente não fala que a gente está saindo do estado de São Paulo, indo para o estado da Bahia, a gente não fala do norte, do nordeste, do sul, a gente não fala nada disso. A criança só vai aprender isso na escola. E chega na escola aquilo é maçante. Então, se a gente começar a ensinar isso antes, para eles aprenderem a se localizar, quando eles estiverem mais velhos, vai ser inclusive mais fácil deles se entenderem numa cidade, entenderem um mapa, um Waze, como que pega um ônibus, um metrô. Esse senso de direção é super importante e a gente pode começar a formar ele desde pequenininhos. Se você vai fazer uma viagem para fora do país, mostre se por acaso o avião vai cruzar algum oceano, mostre as coisas, as peculiaridades disso. É importante para a criança ter noção de mundo, do universo, de tudo que tem aí fora, porque às vezes a gente vai de um lugar para o outro, não explica para a criança não tem noção que ela rodou quantos quilômetros, quão distante isso está, quantas pessoas ela passou, tudo que ela pode conhecer através dos mapas. Mais uma dica é explorar as bibliotecas, as livrarias. Você pode falar para mim, Marcele, você está falando de livro, de pesquisar em livros uma coisa que a gente tem na internet? Eu sei que os nossos filhos são nativos digitais, eles já nasceram com o dedinho na tela. Mas eles ainda são crianças e tangibilizar o conhecimento para eles é muito importante. Então, quando a gente traz um livro para essa criança entender para onde ela está indo, é muito importante. E não necessariamente entender que ela vai, por exemplo, para Portugal, sobre a história de Portugal. Não é isso. É sobre a cultura. O que tem de interessante? Algum livro de ficção que retrata aquele país, aquele local. Isso tudo envolve a criança, traz mais conhecimento e ainda mais interesse. Um outro ponto legal é trazer para essa viagem coisas que eles vão ver ou já viram na escola. Na minha infância era isso que acontecia. A gente sempre viajou muito, minha mãe colocava todas as questões de onde a gente ia, cultura e tudo mais. Isso ia ficando na minha memória. Tanto é que as matérias que eu mais gostava era geografia e história. Por quê? Porque eu conseguia vivenciar. Por exemplo, se você for ao Rio de Janeiro, mostre o Jardim Botânico, conta da época do Império, isso tudo tem muito a ver com a nossa história. E a criança vai conseguir tangibilizar. E a hora que ele estudar isso na escola, ele vai fixar com muito mais facilidade. Então, fazer sempre o link do que a criança vai aprender ou já aprendeu na escola com aquilo que ela está vivendo, vai ser sempre mais interessante. Viajar também é uma descoberta de novos idiomas e novas expressões. Em Minas a gente fala pão de sal, aqui em São Paulo é pão francês. Então tudo você ensina para a criança. E quando você envolve essa criança ou no regionalismo ou na outra língua, ela ficou mais interessada. Se você vai para outro país, mostra algumas palavrinhas-chave, bom dia, boa tarde, por favor. A criança, quando vai aprendendo a língua, ela vai se envolvendo naquele ambiente e posteriormente ela pode até se interessar por estudar essa língua mais profundamente. E a última dica, tanto quanto aprender sobre o mundo todo, é legal a gente aprender sobre a nossa história. Sabe aquela história, vamos lá visitar a vovó, a titi na fazenda do fulano e as crianças às vezes torcem o nariz?
Para fazer isso ficar interessante, conta um pouco da sua história. Olha, a gente vai na fazenda do vovô e quando eu era pequena, o que eu mais gostava de fazer era isso. Leva o seu filho naquela coisa de família, conta os causos. Eu sou a pessoa que adora o caos, eu pedia para minha avó me contar os causos dela. Mostra as brincadeiras que você fazia, os lugares que você ia, alguma traquinagem que algum parente distante que essa criança não é acostumada a visitar. Envolver a criança na história familiar é tão importante quanto a história do mundo. Essas são algumas dicas para envolver as crianças na viagem e tornar essa viagem mais do que lazer. Conhecimento para a vida toda. Espero que vocês tenham gostado. Conta para mim algum caso engraçado de alguma viagem que seu filho fez alguma traquinagem. Eu tenho algumas aqui em casa. Depois eu conto para vocês assim que eu subir esse vídeo. Um beijo e até a próxima.